Francisco, em latim Franciscus, S.J. Nascido Jorge Mário Bergoglio, Buenos Aires, 17 de dezembro de 1936, Vaticano, 21 de abril de 2025, foi o 266º Papa da Igreja Católica, Bispo de Roma e soberano da Cidade do Vaticano de 13 de março de 2013 até a data da sua morte. Foi o primeiro bispo de Roma a ser membro da Companhia de Jesus, jesuítas, o primeiro das Américas, o primeiro do Hemisfério Sul, o primeiro pontífice não europeu em mais de 1.200 anos. O último havia sido Círio Gregório III, morto em 741, e o primeiro papa a utilizar o nome de Francisco. Tornou-se arcebispo de Buenos Aires em 28 de fevereiro de 1998 e foi elevado ao cardinalato em 21 de fevereiro de 2001, véspera da festa da Cátedra de São Pedro, com o título de cardeal presbítero de São Roberto Bellarmino, por São João Paulo II. Foi eleito Papa em 13 de março de 2013. Ao longo de sua vida pública, o Papa Francisco se destacou por sua humildade, ênfase na misericórdia de Deus, visibilidade internacional como Papa, preocupação com os pobres e compromisso com o diálogo interreligioso. Ele é acreditado por ter uma abordagem menos formal ao papado do que seus antecessores, por exemplo, escolhendo residir na casa de hóspedes Domus Sanctae Martae, em vez dos aposentos papais do Palácio Apostólico usados por papas anteriores. Ele sustentava que a Igreja deve ser mais aberta e acolhedora. Não apoiava o capitalismo desenfreado, o marxismo ou as versões marxistas da teologia da libertação. Francisco manteve as visões tradicionais da Igreja em relação ao aborto, casamento, ordenação de mulheres e celibato clerical. Ele se opunha ao consumismo e apoiava a ação sobre as mudanças climáticas, foco de seu papado com a promulgação da encíclica Laudato Si. Na diplomacia internacional, ajudou a restaurar temporariamente as relações diplomáticas completas entre os Estados Unidos e Cuba e apoiou a causa dos refugiados durante as crises migratórias da Europa e da América Central. Desde 2018, foi um oponente vocal do neonacionalismo. Seu papado deu ênfase ao combate aos abusos sexuais por membros do clero católico, tornando obrigatórias as denúncias e responsabilizando quem as omite. Jorge Mário Bergoglio nasceu numa família de imigrantes italianos. Seu pai, Mário Giuseppe Bergoglio Vassallo, nascido em Portacomaro em 2 de abril de 1908 e falecido em 1959, era um trabalhador ferroviário, e sua mãe, Regina Maria Sivorigogna, nascida em Buenos Aires, de pais genoveses, em 28 de novembro de 1911 e falecida em 8 de janeiro de 1981, era dona de casa. Os dois se casaram em Buenos Aires no dia 12 de dezembro de 1935. Mário Giuseppe também jogava basquetebol no São Lourenço, um dos 5 grandes do futebol argentino e cujas origens haviam sido impulsionadas por um padre. Jorge tornar-se-ia torcedor sanlourencista, já tendo afirmado que não perdeu nenhum jogo do título argentino de 1946, quando tinha então 10 anos. Em carta aos dirigentes do clube que o visitaram uma semana após tornar-se Papa, relembrou: "Tem vindo à minha memória belas recordações, começando desde a minha infância. Segui, aos 10 anos, a gloriosa campanha de 1946. Aquele gol de Pontone." O jovem Jorge Mário, quarto menino em pé, na terceira fileira, no tempo em que estudava no Colégio Salesiano de Buenos Aires. Nascido e criado no bairro de Flores, atual sede do São Lourenço, o Papa Francisco foi o mais velho de 5 filhos, tendo como irmãos Oscar Adrian Bergoglio, nascido em 30 de janeiro de 1938 e já falecido; Marta Regina Bergoglio, nascida em 24 de agosto de 1940 e falecida em 11 de julho de 2007; Alberto Horácio Bergoglio, nascido em 17 de julho de 1942 e falecido em 15 de junho de 2010; e Maria Helena Bergoglio, nascida em 7 de fevereiro de 1948. Inicialmente, alguns órgãos de mídia teriam afirmado que Jorge Bergoglio fez graduação e mestrado em Química na Universidade de Buenos Aires. Porém, mais tarde se verificou que essa informação era incorreta, ele tendo apenas um diploma técnico em Química pela Escola Técnica Industrial número 27 Hipólito Yrigoyen. Na juventude, teve uma doença respiratória que, numa operação de remoção, lhe fez perder um pulmão. Durante a adolescência, teve uma namorada, Amalia. Segundo ela, Bergoglio chegou a pedi-la em casamento durante a época, tendo ele inclusive afirmado que, do contrário, se tornaria padre.
Ingressou no noviciado da Companhia de Jesus em março de 1958. Fez o juniorado em Santiago, Chile. Graduou-se em filosofia em 1960, na Universidade Católica de Buenos Aires. Entre os anos de 1964 e 1966, ensinou literatura e psicologia no Colégio Imaculada, na província de Santa Fé, e no Colégio do Salvador, em Buenos Aires. Graduou-se em teologia em 1969. Recebeu a ordenação presbiteral no dia 13 de dezembro de 1969, pelas mãos de Dom Ramon José Castellano. Emitiu seus últimos votos na Companhia de Jesus em 1973. Nesse mesmo ano, foi nomeado mestre de noviços no seminário da Vila Barilari, em São Miguel. Também em 1973, foi eleito superior provincial dos jesuítas na Argentina. Em 1980, após o período do provincialato, retornou a São Miguel para ensinar em uma escola dos jesuítas. No período de 1980 a 1986, foi reitor da Faculdade de Filosofia e Teologia de São Miguel. Após seu doutorado na Alemanha, foi confessor e diretor espiritual em Córdoba. Francisco falava fluentemente o espanhol, sua língua nativa, italiano, relativamente bem francês e alemão, e pouco inglês, assim como o português e o latim. Em 20 de maio de 1992, o Papa João Paulo II nomeou bispo auxiliar de Buenos Aires, com a sé titular de Alca, Alcensi. Sua ordenação episcopal deu-se em 27 de junho de 1992, pelas mãos do cardeal Quarracino, de Dom Emílio Ognenovich e de Dom Ubaldo Calabrese. Em 3 de junho de 1997, foi nomeado arcebispo coadjutor de Buenos Aires. Tornou-se arcebispo metropolitano de Buenos Aires no dia 28 de fevereiro de 1998. Foi nomeado ordinário para os fiéis de rito oriental sem ordinário próprio, nota 1, na Argentina, pelo Papa João Paulo II. Em 30 de novembro de 1998, foi criado cardeal no Consistório Ordinário Público de 2001, ocorrido em 21 de fevereiro de 2001, presidido pelo Papa João Paulo II, recebendo o título de cardeal presbítero de São Roberto Bellarmino. Quando foi nomeado, convenceu centenas de argentinos a não viajarem para Roma. Em vez de irem ao Vaticano celebrar a nomeação, pediu que dessem o dinheiro da viagem aos pobres. Foi membro dos seguintes dicastérios na Cúria Romana: Congregação para o Clero, Congregação para o Culto Divino e Disciplina dos Sacramentos, Congregação para os Institutos de Vida Consagrada e Sociedades de Vida Apostólica, Pontifícia Comissão para a América Latina, Pontifício Conselho para a Família. O cardeal Bergoglio foi eleito em 13 de março de 2013, no segundo dia do conclave, escolhendo o nome de Francisco. Ele foi o primeiro jesuíta a ser eleito papa, o primeiro papa do continente americano, do hemisfério sul e o primeiro não-europeu investido como bispo de Roma em mais de 1.200 anos, desde o Papa Gregório III, que nasceu na Síria e governou a Igreja Católica entre 731 e 741. Quando lhe foi perguntado, na Capela Sistina, se aceitava a escolha, disse: "Eu sou um grande pecador, confiando na misericórdia e paciência de Deus, no sofrimento, aceito." O anúncio Habemus Papam foi feito por Jean-Louis Taura. O Papa Francisco apareceu ao povo na sacada, ou varanda, central da Basílica de São Pedro por volta das 20h30, hora de Roma. Vestindo apenas a batina papal branca, acompanhou a execução da marcha pontifical e saudou a multidão com um discurso: "Irmãos e irmãs, boa noite. Vós sabeis que o dever do conclave era dar um bispo a Roma. Parece que os meus irmãos cardeais tenham ido buscá-lo quase ao fim do mundo. Eis-me aqui. Agradeço-vos o acolhimento. A comunidade diocesana de Roma tem o seu bispo. Obrigado. E, antes de mais nada, quero fazer uma oração pelo nosso bispo emérito Bento XVI. Rezemos todos juntos por ele, para que o Senhor o abençoe e Nossa Senhora o guarde." O Papa rezou as orações do Pai Nosso, Ave Maria e Glória ao Pai, dedicando-as ao Papa emérito. Em seguida, completou: "E agora iniciamos este caminho, bispo e povo, este caminho da Igreja de Roma, que é aquela que preside a todas as igrejas na caridade. Um caminho de fraternidade, de amor, de confiança entre nós. Rezemos sempre uns pelos outros. Rezemos por todo o mundo, para que haja uma grande fraternidade.
Espero que este caminho de igreja, que hoje começamos e no qual me ajudará o meu cardeal vigário, aqui presente, seja frutuoso para a evangelização desta cidade tão bela. E agora quero dar a bênção, mas antes, peço-vos um favor. Antes de o bispo abençoar o povo, peço-vos que rezeis ao Senhor para que me abençoe a mim. É a oração do povo, pedindo a bênção para o seu bispo. Façamos em silêncio esta oração vossa por mim. O Papa abaixou a cabeça em sinal de oração, e toda a praça silenciou por um momento. Por fim, realizou sua primeira bênção urbi et orbi e despediu-se da multidão dizendo: boa noite, e bom descanso. Ao ser eleito, o novo pontífice escolheu o nome de Francisco, segundo o próprio, uma referência a Francisco de Assis, fazendo menção à sua simplicidade e dedicação aos pobres, e motivado pela frase dita por Dom Cláudio Umes, arcebispo emérito de São Paulo, logo após sua eleição, ainda na Capela Sistina: não esqueça dos pobres. Francisco de Assis, de 1182 a 1226, padroeiro da Itália.